Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 51, que é um dos salmos que Deus tem falado poderosamente ao meu coração no decorrer da minha vida cristã. E é um salmo muito especial. Então abra lá, por gentileza, Salmo 51, que foi um salmo escrito pelo rei Davi. Antigo Testamento, Salmo 51. Todos acharam? Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco, ó Deus, através das Escrituras. Fala ao nosso coração, fala a nossa alma anseia por Ti e pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender as sagradas letras, as sagradas Escrituras, e aplica, Senhor, essas verdades na nossa vida e na nossa alma. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo 51, meus amados irmãos. Esse é um salmo muito especial e eu quero tratar com vocês sobre o assunto do texto. Ele fala sobre o verdadeiro arrependimento. Interessante que esse salmo, ele trata de dois assuntos muito importantes. Quando você lê o Salmo 51, você entende o que significa o verdadeiro arrependimento. E o Salmo 51 também nos ensina a como se livrar do sentimento de culpa. E, no entanto, o Salmo 51, ele é extremamente importante para os dias de hoje. É uma palavra muito especial que nos mostra
o que é o verdadeiro arrependimento, e ao mesmo tempo ela nos fornece a informação sagrada de como se livrar do sentimento de culpa, assim como Davi sentia. Agora, na minha introdução, essa é a clássica passagem do Antigo Testamento que trata do arrependimento do homem e do perdão de Deus para o pecado. Junto com o Salmo 32, esse salmo foi escrito por Davi depois do seu caso pecaminoso com Batseba e de ter assassinado Urias, que foi o marido dela. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Esse salmo é um dos 7 poemas chamados Salmos Penitenciais. O Salmo 6, Salmo 32, 51, 102, 130 e 142, eles são classificados como salmos penitenciais. Em que sentido? Salmos penitenciais no sentido de homens que se colocaram diante de Deus, que reconheceram o seu pecado e que pediram perdão a Deus com o coração quebrantado. Então, penitência nesse sentido, no sentido de quebrantamento, não no sentido de fazer algo para merecer o perdão de Deus, não é isso. Mas é no sentido de reconhecimento que é um pecador perdido e que depende da graça divina. Davi, ele reconheceu plenamente o quão horrendo havia sido o seu pecado contra Deus. Não culpou mais ninguém, além de si mesmo, e implorou o perdão divino. Então, os especialistas na área de Antigo Testamento, a maioria dizem que quando Davi ele foi repreendido pelo profeta Natã, que foi o profeta Natã que revelou o pecado dele e entregou uma profecia para ele, diz os estudiosos que a partir daí ele escreveu esses 2 salmos, o Salmo 32, que fala da felicidade do homem perdoado por Deus, e o Salmo 51, que fala sobre o verdadeiro arrependimento. Então, eu quero apresentar para vocês, eu quero expor para vocês esse salmo, e hoje eu vou fazer uma abordagem diferente. A partir do momento que eu expor para você o salmo, imediatamente eu já vou fazer as aplicações para a nossa vida. Mas certa vez, um pastor chamado Thomas Merton, um puritano, ele escreveu o seguinte sobre o pecado: o pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, de conhecer o que Ele não conhece e de amar o que Ele não ama. O pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, de conhecer o que Ele não conhece e de amar o que Ele não ama. Esse é o pecado. No entanto, Deus perdoa quem tem um coração arrependido. O Salmo 51 nos mostra que Deus perdoa aquele que tem um coração arrependido, e o Salmo 51 nos revela que a graça de Deus está acima de qualquer pecado. Agora vamos lembrar um pouco de Davi. Quando você pega o 2º livro de Samuel, que começa a falar da queda do rei Davi, você pode começar a enumerar o pecado do rei Davi no simples fato que ele não participou da guerra. Israel estava em campanha de guerra, Joabe, o seu general de Davi, foi para a guerra e Davi ficou lá no palácio, sendo que antes ele participava de todas as guerras. E ele não foi. Ali já entra o pecado de omissão. Ele deixou que o exército fosse sozinho, sem a sua liderança, lógico, confiando em Joabe, mas ele preferiu ficar ali no seu palácio real. Diz as escrituras que ele estava no seu palácio real tal dia, e ele estava assim no terraço do seu palácio, e de repente ele vê uma mulher tomando banho, e ao ver, ele continua vendo e a cobiça. E ali já começa a pecar contra Deus, cobiçando aquela mulher. Essa mulher era Batseba. Depois, usando a sua autoridade como rei, ele pede chamá-la, e ele começa a persuadi-la, e ele se deita com ela e comete o adultério. Batseba era casado com um homem, um soldado honrado chamado Urias, que estava na guerra. Quando Batseba ela descobre que está grávida e revela isso para Davi, Davi manda chamar Urias da guerra, e ele tenta manipular Urias a se deitar com a sua esposa, para que a questão da gravidez fosse colocado na conta de Urias.
Mas Urias, muito honrado, ele não quis voltar para casa e disse: olha, o povo está em guerra, a Arca da Aliança está lá, e eu vim aqui para ficar aqui com você, para voltar a visitar minha esposa, isso não é justo. E ele não aceitou. Aí Davi, de maneira maquiavélica, o que ele faz no segundo encontro? Começa a dar vinho para Urias. Urias fica embriagado de tanto vinho fornecido para Davi, e Davi pensando, bom, ele embriagado, ele vai voltar para casa e vai se deitar com a sua esposa. Aí todos vão saber que está grávida de Urias. Urias, soldado honrado, ele não foi para casa e dormiu do lado de fora do palácio. De maneira maquiavélica, ele manda Urias de novo para a batalha, ele escreve uma carta para o general Joabe, coloca na mão de Urias, Urias volta para a guerra e entrega a carta para Joabe. E lá estava o seguinte conteúdo, dizia para Joabe colocar Urias na linha de frente mais difícil da batalha e que recuasse o exército para que ele fosse morto. Joabe, como general obediente, obedeceu ao seu rei. E isso aconteceu. Urias foi morto em combate. Qual foi a ideia maligna de Davi? Bom, o marido morto, então eu vou ficar com Batseba. Mas daí, gente, 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natã, ele se apresenta ao rei contando uma parábola. E depois que ele conta a parábola, ele revela o pecado do rei. Mas diz 1 Samuel capítulo 12 que Davi, ele confessa o seu pecado, ele diz assim: eu pequei contra o Senhor, eu pequei. E aí o profeta Natã profetiza falando que aquele pecado ia deixar algumas consequências, mas o texto deixa bem claro que Davi se arrependeu do seu pecado e confessou o seu pecado. Davi, neste salmo, demonstra 5 atitudes que uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. O Salmo 51 nos fala de 5 atitudes de uma pessoa que realmente, verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. E eu quero apresentar para você essas 5 atitudes, fazer a exposição de verso a verso e aplicar para as nossas vidas. A primeira atitude, guarda aí no seu coração, a pessoa que se arrepende do seu pecado é a pessoa que reconhece o seu pecado. Essa verdade está do verso 1 ao 5. Por exemplo, olha o que ele diz aí no verso 1. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso é, ele reconhece que é um pecador. E reconhecendo que ele era um pecador, ele clama pela misericórdia de Deus e pela benignidade de Deus. Ele reconhece que é um pecador. Então a pessoa que realmente, verdadeiramente se arrependeu, é aquela pessoa que reconhece o seu pecado, gente. É aquela pessoa que chega diante de Deus e fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, apaga as minhas transgressões. Deus, me ajuda. Me ajuda. E é interessante que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Está aqui. A pessoa que se arrepende, que reconhece o seu pecado, sabe que é um transgressor. O que é transgressão na Bíblia? Transgressão é se rebelar contra uma ordem de Deus. Toda pessoa que se rebela contra a ordem de Deus, expressado nas Escrituras, é um transgressor. E ele reconhece que é um transgressor. Algumas traduções usam a palavra iniquidade. Iniquidade é uma outra categoria. Iniquidade significa perversidade moral. Iniquidade significa inclinação para o mal. Então a pessoa que reconhece o seu pecado sabe que é um rebelde, porque quebrou uma ordem de Deus, e sabe que é um perverso no sentido assim: olha, eu sou inclinado para o mal. Eu não consigo promover o bem se o Senhor não estiver comigo. A minha natureza é inclinado para tudo aquilo que o Senhor detesta. Iniquidade. E a palavra pecado, gente, significa errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo, significa o seguinte: o que era errar o alvo? É viver
afastado do plano de Deus. Todo ser humano que vive afastado do plano de Deus, ele erra o alvo. Isso é pecado. Então, amados, o verdadeiro arrependimento é quem reconhece o seu pecado. É aquele que reconhece que é pecador. E ele clama. E a pessoa que reconhece seu pecado é aquele que depende de Deus. Porque olha comigo de novo no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso é, a pessoa que se arrependeu, que reconhece que é um pecador, ele clama, lembrando dos atributos de Deus. Deus, o Senhor é um Deus misericordioso. Diante da tua misericórdia, eu sou um miserável pecador. Deus, diante da tua misericórdia, lembre-se da minha miséria. A minha miséria chama-se pecado. E ele clama pela benignidade de Deus. Deus, a tua bondade, eu sei que o Senhor é bom. Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor pode me perdoar, não por causa de mim, mas por causa da tua misericórdia e da tua benignidade. E no verso 2, olha só na sua Bíblia, diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aquele que reconhece seu pecado é aquele que depende da ação, da purificação de Deus, da ação purificadora de Deus. Deus, lava-me. Deus, purifica-me. Senhor, limpa-me, porque o meu pecado me manchou. O meu pecado me deformou. Deus, eu dependo da tua misericórdia, eu reconheço que sou um pecador e eu sei que o meu pecado me tornou impuro, sujo. Sabe que interessante? Eu me senti assim. E muitas pessoas que eu ouvi testemunhos tiveram um sentimento semelhante ao meu. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. E eu reconheci que era um pecador perdido, que nada de bom que eu poderia fazer me salvava. E eu me arrependi dos meus pecados e confiei na obra de Cristo na cruz e entreguei a minha vida a Jesus. Eu lembro que quando o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, a primeira coisa que a gente sente é convicção de pecado. A gente reconhece que é um pecador perdido. Aí, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, bate aquele sentimento de impureza. A gente se sente sujo, a gente se sente incomodado. A gente começa a se enxergar, puxa, olha como eu sou feio, olha como eu sou pecador, olha como eu sou impuro. Meu Deus, diante da tua presença eu sou tão sujo, diante da tua presença eu sou tão nojento por causa dos meus pecados. Isso é convicção de pecado. É quando nós nos aproximamos da santidade de Deus e ouvimos da obra de Cristo que Ele fez na cruz, a primeira sensação que nós temos é de impureza. Diante de um Deus santo, eu enxergo como é tenebroso o meu pecado. E que jamais eu consigo chegar a esse Deus. Isso chama-se convicção de pecado, gente. E é aí que o pecador ele se desarma e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não é a minha caridade que vai me perdoar, que vai arrancar meu pecado. Não é a minha religiosidade, não é a minha ética. Nada de mim é bom. Nada em mim é bom. Nada que eu faço é bom, porque eu sou um pecador, eu sou um imundo, eu sou um impuro. Então tem misericórdia de mim. Esses, quando chega a esse ponto, é porque foram atraídos por Deus e essas pessoas reconheceram quem realmente são: pecadores. Esse é o sentimento que Davi teve: Senhor, tem misericórdia de mim e lava-me, Senhor. Eu estou me sentindo tão impuro. Lava-me, ó Deus. Agora, olha só no verso 3, uma pessoa que reconhece seu pecado. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma pessoa que reconhece o seu pecado, uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, assume a culpa do pecado. A pessoa que realmente reconhece o seu pecado, não é aquela pessoa que entra na síndrome de Adão e Eva. Lembra Adão e Eva? Adão, onde estás? O que aconteceu? Senhor, a mulher que tu me deste. E Deus chega para a mulher: o que aconteceu? Senhor, a serpente me enganou. A pessoa que reconhece o pecado não fica transferindo a culpa para o outro.
Não fica transferindo a culpa. Você não vê o rei Davi aqui transferindo culpa. Senhor, eu estava tão estressado, estava tão entediado que eu não fui para a guerra, fiquei aqui no palácio, eu vi, não me aguentei e pequei. Não, ele não joga a culpa. Ele não joga a culpa no reino de Israel, no reino estressante de Israel. Ele não joga a culpa na mulher em Batseba. Ele não joga a culpa nas circunstâncias. Ele não transfere a culpa para ninguém. Ele assume, dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões. Senhor, foi eu pequei. Não foi ela que me induziu a pecar. Não foi esse reino que me induziu a pecar. Foi eu. Eu me conheço. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu sempre fui um pecador, eu sempre tive uma inclinação para isso. Eu só precisava de uma oportunidade de colocar para fora aquilo que já estava aqui dentro. O meu pecado está sempre diante de mim, isso é, o meu pecado está dentro de mim e eu precisava só de uma oportunidade para externalizar aquilo que já estava vivendo aqui dentro há tempos. Eu sou um pecador. Você está entendendo? Está fazendo sentido? O verdadeiro arrependimento é a pessoa que reconhece o seu pecado, que assume a culpa do pecado. Aí no verso 4, olha no verso 4, por favor, não feche a sua Bíblia. O verso 4 diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. A pessoa que reconhece o seu pecado, reconhece que pecou contra Deus. Por isso que ele fala assim, contra ti somente eu pequei. Lembre-se, quando o rei Davi fala isso, ele não está descartando o mal que ele fez para as pessoas. O mal que ele fez na vida de Batseba, o mal que ele fez para Urias. Isso foi terrível, mas antes dessa atrocidade, Davi ele está entendendo que em primeiro lugar ele desonrou a Deus. Contra ti somente eu pequei. Isso é, o nosso pecado ofende a santidade de Deus. O nosso pecado é terrível, não só porque faz mal para as pessoas, ou mal para si mesmo. O nosso pecado é terrível, porque o nosso pecado é uma afronta a Deus. E isso deveria provocar temor no coração de muita gente. O nosso pecado, em primeira instância, é uma ofensa à santidade de Deus. É por isso que ele está dizendo, contra ti somente pequei. E eu fiz o que é mal aos teus olhos. Eu sei o que é mal. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Ele reconheceu que pecou contra Deus. Amados irmãos, em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento é aquele que reconhece o seu pecado. Eu quero convidar você nessa noite a reconhecer o seu pecado e não transferir a culpa para ninguém. E saber que o seu pecado, em primeira instância, foi contra Deus, antes de ser contra as pessoas. Mas olha só no verso 5, que Davi ele vai mais fundo ainda. No verso 5 ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Além de ele reconhecer que é um pecador, além de ele depender de Deus, além de ele assumir a culpa do pecado, além de ele reconhecer que pecou contra Deus, ele reconhece a origem do pecado. A origem do pecado. Sabe o que Davi está dizendo assim? Senhor, eu já nasci pecador. Por quê? Lembre-se da doutrina bíblica. Adão e Eva pecou. O pecado deles contaminou toda a raça humana, de tal maneira que nós nascemos com o pecado chamado pecado original. Nós nascemos pecadores. É isso que ele está dizendo no verso 5. Eis que iniquidade fui formado. Isso é, por causa do pecado de Adão e Eva, me afetou de tal maneira que eu já nasci culpado e pecador. É por isso, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma mentira que nos ensinaram. Nenhuma criança nasce pura e inocente. Toda criança nasce manchado pelo pecado dos nossos ancestrais. Nenhuma criança é pura e inocente. Todos nós carregamos uma maldição chamada pecado. Pecado.
E a questão é que quando a criança nasce já com o pecado, e a criança vai crescendo, esse pecado vai criando cada vez mais forma e dominando o ser pecaminoso. É por isso que Romanos 3,23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, todos. Ninguém nasce puro, ninguém nasce inocente, e a gente precisa entender isso. Essa doutrina bíblica é chamada de depravação total. Todos nós nascemos de tal maneira, inclinados pelo pecado, depravados pelo pecado de tal maneira que o ser humano é impossível tomar uma decisão de buscar a Deus por si só. Porque ele já nasce inclinado para o mal, ele já nasce influenciado pelo pecado, porque ele já traz o pecado em si mesmo. Mas inventaram essa mentira para a gente, que a gente nasceu puro. Que a gente nasceu inocente. Isso não é verdade, isso não é bíblico. E aqui o rei Davi, ele está nos revelando essa verdade. E diante do seu pecado ele escreve: Senhor, eu assumo a minha culpa, eu sou pecador, eu dependo da tua misericórdia, mas olha só, eu já nasci em pecado. Por causa de Adão e Eva. E agora, por causa do pecado que está em mim, esse pecado tem me habilitado a cometer mais pecados e a desonrar-te. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu nasci assim e agora eu estou atolado nos meus pecados, eu estou inclinado diante dos meus pecados. Amém? Deu para entender essa utopia que um dia ensinaram para a gente? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. No entanto, gente, essa é a atitude de uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Ele reconhece que é um pecador, que depende de Deus, assume a culpa do pecado, reconhece que pecou contra Deus e ele reconhece a origem do pecado. E ao reconhecer a origem do pecado, ele começa a reconhecer os efeitos do pecado na trajetória da nossa vida. Certa vez, um pastor norte-americano, que foi considerado o maior evangelista do século passado, chamado Billy Graham, sobre o pecado, ele escreveu assim: o pecado é uma revolta contra Deus, é o estabelecimento de uma independência falsa, a substituição de uma vida para Deus por uma vida para si. Isso é pecado. Olha que interessante essa formulação. O pecado é uma revolta contra Deus, por isso que muitos transgridem a ordem de Deus. O pecado é o estabelecimento de uma independência falsa. Eu não preciso de Deus, eu quero viver a minha vida. O pecado é a substituição de uma vida para Deus para si mesmo. Isso é pecado. Em segundo lugar, a segunda atitude que eu quero apresentar para vocês, de uma pessoa que realmente se arrependeu, é a pessoa que passa a odiar o seu pecado. Então, primeiro, a pessoa reconhece o pecado. Em segundo lugar, a pessoa passa a odiar o seu pecado. Essa verdade está do verso 6 a 9. Olha no verso 6 da sua Bíblia, quando diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele reconhece que está errado. Senhor, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo, e eu sei que o Senhor me faz conhecer a sabedoria. Sabe o que Davi quer dizer aqui? Que a pessoa que peca contra Deus e reconhece o seu pecado, ele passa a odiar o seu pecado porque ele começa a entender que o seu pecado foi contra Deus. Foi contra Deus. A pessoa que reconhece o seu pecado e passa a odiar o seu pecado, ele passa a odiar o seu pecado porque ele começa a entender que ele errou contra Deus. Ele pecou contra Deus. Nós não deveríamos, mas pecamos contra Deus. E quando nós reconhecemos isso é sabedoria. Deus me deu a sabedoria para entender que aquilo que eu fiz foi contra o meu Deus, o meu Pai. E eu não me conformo com isso. Eu não me conformo comigo mesmo. Eu não aceito isso que eu fiz, eu não aceito. A pessoa passa a odiar
o seu próprio pecado. Como que eu pude errar contra Deus? Como que eu pude cometer esse pecado de novo? Eu não aceito, eu não me conformo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua misericórdia, ó Deus. Porque tu me fez entender que o meu pecado ofende a ti. Olha o verso 7 na sua Bíblia. Ele diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A pessoa que passa a odiar o seu pecado começa a sentir-se impuro. É aquilo que eu falei. Isopo, gente, era tipo de uma esponja que os sacerdotes eles usavam no templo para o ato de purificação. Então eles usavam esse isopo, é como se fosse um banho que eles davam nas pessoas, para as pessoas ficarem cerimonialmente habilitadas para prestar culto, né? Então, de uma maneira simbólica, os sacerdotes chegavam, passavam o isopo, é como se fosse uma lavagem mesmo no corpo dessa pessoa, mostrando o seguinte: agora estou habilitado a entrar no templo e adorar a Deus. Caso ao contrário, eu estou impuro. E estando impuro, eu sou indigno, eu não sou digno de estar diante da presença de Deus. E é nesse sentido que Davi está dizendo: Senhor, lava-me, purifica-me. Da mesma maneira que eu tenho que me purificar para ficar cerimonialmente habilitado para entrar no templo, eu peço que o Senhor me purifique com a tua presença, porque eu não sou digno de estar diante de ti. O meu pecado é tão horripilante, o meu pecado é tão tenebroso, que eu me sinto indigno, eu me sinto impuro. Então purifica-me, Senhor. A pessoa que realmente se arrependeu passa a odiar o seu pecado. Senhor, purifica-me. Eu odeio o meu pecado. Eu não me conformo. Me ajuda. Aí no verso 8, olha só na sua Bíblia, o verso 8 diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. A pessoa que odeia o seu pecado começa a sentir as consequências do pecado no corpo. No corpo ou na mente, nas emoções. De tal maneira que essa referência, para que goze os ossos que tu quebraste, é no sentido assim: Deus, eu pequei contra ti, e eu estou tão mal reconhecendo o meu pecado, que o meu pecado está afetando o meu corpo. A minha parte física, a minha parte emocional, eu estou tão perturbado, porque eu reconheço que é consequência do meu pecado. E eu estou tão perturbado que eu estou sentindo como se fosse na pele, como se fosse nos ossos, por causa do meu pecado. E aí, você vê aqui Davi odiando o seu pecado. Senhor, eu pequei contra ti de tal maneira que isso me desestruturou emocionalmente, e eu estou sentindo até coisas no meu físico, como se o Senhor estivesse me achatando, como se o Senhor estivesse me apertando, e o meu corpo está sentindo algo. Aí, eu não vou generalizar, eu não posso generalizar, tá bom? Porque há casos e casos, há informações e informações, e até as escrituras nos respaldam isso. Mas algumas pessoas que têm algumas consequências no corpo e na mente, são consequências de pecado. Lembre-se, não estou generalizando. Mas em alguns casos, pastoralmente, eu já vi, é consequência de pecado. A pessoa fica desestruturada. A pessoa sente no corpo por causa do pecado que cometeu. E essa é a sensação que Davi estava tendo. Mas isso mostra o seguinte: Senhor, eu odeio o meu pecado. Eu não me conformo comigo mesmo. O problema sou eu e eu não me conformo. E eu peço que o Senhor me ajude. Olha no verso 9. Olha só, gente, a consequência do pecado na vida de uma pessoa. Olha no verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A pessoa que passa a odiar o seu pecado começa a sentir vergonha do pecado cometido. Senhor, eu estou com vergonha. E não é só dos outros, não. Eu estou com vergonha. Por causa do meu pecado, eu estou com vergonha diante da tua presença. O que eu fiz é tão tenebroso diante da tua santidade,
que eu estou envergonhado. Não simplesmente com a opinião pública, mas eu estou envergonhado porque quando eu te busco e eu lembro o que eu fiz contra ti, eu tenho vergonha. Eu não me sinto bem. Eu sei que eu não estou bem. É por isso que eu preciso de ti. Amados, essa é uma atitude de uma pessoa que se arrepende. Essa é a atitude da pessoa que passa a odiar o seu pecado. É isso. Ele começa a sentir vergonha. Senhor, eu me sinto envergonhado. E ele faz como aquele publicano: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu sei que eu não sou digno de estar na tua presença. Porque o que eu fiz, até no ato de falar, eu sinto vergonha de ti. Ele odeia o seu pecado. Certa vez um cristão escreveu assim: a maior segurança contra o pecado é ficar indignado contra a sua presença. Repito, a maior segurança contra o pecado é ficar indignado com a sua presença. Entretanto, nós precisamos ficar indignados com a gente mesmo. Nós precisamos ficar inconformados conosco mesmo, por causa dos nossos pecados. Essa é a maior segurança contra o pecado. É ficar indignado. Eu não quero ser assim. Eu não quero proceder assim. Eu não quero viver assim. Deus, ajuda-me. E tenha misericórdia de mim. Lava-me, purifica-me. Eu não quero viver nos meus pecados. Eu não quero que os meus pecados fiquem fazendo aniversário ano após ano. E eu continue transgredindo contra ti. Senhor, me ajuda. Me ajuda a lutar contra eu mesmo. Contra a minha egolatria. Porque o meu maior inimigo sou eu mesmo. E eu não me conformo com isso. Ajuda-me, ó Deus. Certa vez, o pastor John Stott, que foi um dos maiores intérpretes das Escrituras do século passado, ele escreveu assim, falando do Salmo 51, ele escreveu assim: só quando nos vemos como somos, de um lado rebeldes contra Deus, e sob o julgamento dele, e de outro lado prisioneiro de uma natureza corrupta, é que chegamos, como Davi, no Salmo 51, ao desespero de nós mesmos, e a chamar a Deus por misericórdia. Concordo com ele. Quando nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado e odiando o nosso pecado, a gente sente um desespero. Um desespero. A gente não se conforma, a gente fica desesperado, porque pecamos contra Deus. Aí, gente, eu fico tão triste quando eu vejo pessoas de maneira descabida pecando contra Deus e não sente um pingo de desespero. Parece que está anestesiado. Parece que sente prazer. Mas Davi, ele pecou e sentiu um desespero. Estou perdido. Ó Deus, me ajuda. Eu dependo da tua misericórdia. Amém? Está fazendo sentido? A pessoa que verdadeiramente se arrependeu, primeiro, reconhece o seu pecado. Segundo, passa a odiar o seu pecado. Terceiro, guarda aí no seu coração, a pessoa que verdadeiramente se arrependeu é a pessoa que se entristece por causa do pecado. Ela não só odeia o seu próprio pecado, mas ela se entristece por causa do pecado. Essa verdade está expressada do verso de 10 a 13. Olha no verso 10 na sua Bíblia, quando Davi escreveu assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Isso é, ele tem desejo de ser puro e obediente. Interessante, essa palavra cria aqui é a mesma palavra que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, quando diz assim que Deus criou céus e terras. Essa é uma palavra exclusiva, porque a palavra criar no hebraico, em todo o livro do Antigo Testamento, essa palavra que só está aqui no Salmo e lá em Gênesis 1:2. É uma palavra exclusiva, mostrando o seguinte: ó Deus, só o Senhor tem poder de criar algo do nada. Só o Senhor tem poder de fazer um milagre do nada. Eu quero te pedir uma coisa: cria em mim algo que não existe em mim. Cria em mim um coração puro e obediente. Porque se for para eu tomar essa decisão, eu sempre vou decidir desobedecer ao Senhor, porque o mal habita em mim, o pecado habita em mim.
Eu sou um depravado. Mas eu peço, pela sua iniciativa, pela tua mão misericórdia, que o Senhor venha criar esse milagre em mim, para que eu possa ter um coração puro, porque eu por mim mesmo não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo tomar uma decisão para ser puro. Eu não consigo tomar um passo para ser puro. Eu não sou livre para tomar uma decisão para ser puro. Eu dependo de uma intervenção drástica das tuas mãos sobre o meu coração, me transformando e me tornando puro. Porque se não for o Senhor, eu nunca vou conseguir. Eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Então ele passa a ter o desejo de ser puro e obediente. Ele fala, cria em mim, Senhor. Ele não fala assim, Senhor, eu quero ser. Ele está pedindo para Deus agir. Deus, cria em mim. É uma manifestação de cima para baixo e não de baixo para cima. Não é uma manifestação humana para Deus, mas ele está pedindo para Deus se revelar a ele de tal maneira, criando esse desejo nele de ser puro. De ser puro. Isso é uma atitude de uma pessoa que se entristece do seu pecado. Senhor, eu estou tão triste pelo meu pecado, porque eu sei que só o Senhor pode criar em mim o desejo de ser puro e obediente. Caso contrário, sozinho, eu não consigo. Aí no verso 11, olha só, interessante que ele diz aqui, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Isso é, ele se preocupa em perder a capacitação espiritual. E deixa eu te explicar algo aqui muito importante. Há uma diferença entre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá ok? A maioria dos estudiosos dizem que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha de maneira esporádica. Isso é, ele vinha e se retirava. E ele vinha para capacitar quem? Os reis, profetas e sacerdotes. Aí o Espírito Santo vinha e capacitava essas pessoas. Então, o que Davi quis dizer aqui? Senhor, não retires de mim o teu Espírito no sentido de capacitação espiritual. Senhor, não faça comigo o que tu fizeste com o rei Saul. Senhor, não tire de mim a capacitação do Espírito Santo, porque se o Senhor tirar essa capacitação do Espírito Santo, eu não vou conseguir mais reinar esse povo. Então, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, é nesse sentido. Senhor, não tire de mim a capacitação que o teu Espírito promove em mim. Não me penalize como o Senhor penalizou o rei Saul, porque o Senhor tirou dele a capacitação espiritual, inclusive o Senhor tirou dele o reino de Israel. Não faça isso comigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque no Antigo Testamento, a operação do Espírito era assim, era esporádico. Ele vinha capacitar alguns grupos, reis, profetas e sacerdotes, e alguns soldados também. E no Novo Testamento, o Espírito veio para ficar. Foi isso que Jesus falou em João 14, olha, eu estou indo embora, mas outro virá em meu lugar, o Consolador. Aí em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre toda a carne. Ele veio para ficar, para capacitar a sua igreja a anunciar o Evangelho. Então essa é a diferença da ação do Espírito no Antigo e no Novo. Mas aqui, Davi está dizendo o seguinte, Senhor, não me tire essa capacitação, porque é o Espírito Santo que me ajuda a administrar esse povo. Então não tire de mim a capacitação do Espírito e nem o reino que o Senhor colocou em minhas mãos. Aí, olha só no verso 12, ele fala outra coisa que precisamos entender. Torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Isso é, ele tem o desejo de sentir de novo a alegria da salvação. Agora presta atenção para a gente não interpretar isso aqui de maneira errada. Davi não está dizendo aqui que ele perdeu a salvação. Olha a palavra antes. Ele perdeu a alegria da salvação. Primeiro, a gente precisa entender que biblicamente a palavra de Deus nos ensina que salvação não se perde. Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João capítulo 10, Jesus fala assim, ninguém pode tirar você das minhas mãos. Salvação não se perde.
Ah, mas pastor, por que perdeu? Olha, ninguém perde aquilo que nunca ganhou. Ninguém perde aquilo que nunca ganhou. E a salvação não é um presente que Deus dá e depois Ele retira. A salvação que Deus nos deu não é uma preciosidade que Deus nos dá e depois Ele tira da nossa mão. Olha, você está perdido de novo. Não existe isso. A salvação é eterna. A gente precisa entender isso, meus amados. Agora aqui, ele está pedindo o seguinte: Senhor, eu estou tão triste por causa dos meus pecados, que nem alegria mais eu não tenho. Eu perdi aquela alegria que eu tinha quando eu te buscava, quando eu lia as Escrituras, quando eu ia para o templo te louvar, quando eu ouvia a tua santa palavra. Eu não tenho mais aquela alegria de saber que um dia o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu, o Senhor me redimiu. Eu perdi aquela... Senhor, torne a dar-me aquela alegria, a alegria da salvação que antes eu sentia, e por causa dos meus pecados, eu vivo uma escuridão de tristeza. Tem tanta gente que eu encontro assim hoje, gente. E aí é isso que produz confusão. Diante de uma má interpretação de pessoas que estão vivendo em pecado, as pessoas se sentem perdidas. Eu falo, calma, salvação não se perde. Aí eu começo a mostrar os textos bíblicos. Você perdeu a alegria da salvação por causa dos seus pecados, mas a salvação não se perde. Mas olha, faça como Davi, peça: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação e me renova. A pessoa que se entristece pelo pecado, ele pede isso para Deus. Deus, eu quero sentir a mesma alegria que eu senti quando o Senhor converteu meu coração. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há tempos. Eu quero sentir aquela mesma alegria, a alegria de te conhecer. O dia que o Senhor me alcançou, que o Senhor me perdoou, eu quero sentir aquela alegria. Alguns atribuem isso na seguinte frase: eu quero voltar para o primeiro amor. Né? É mais ou menos isso. Mas Davi ele usa a seguinte palavra: devolva-me a alegria da salvação. Devolva-me. Não é devolva-me a salvação, devolva-me a alegria da salvação. É totalmente diferente. Aí no verso 13 da sua Bíblia, olha que interessante, acompanha comigo. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A pessoa que se entristece por causa do seu pecado, ele passa a ter desejo de orientar outros. Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu odeio o meu pecado, eu me entristeço pelo meu pecado. Eu preciso de novo da alegria da salvação. Eu preciso de capacitação espiritual, capacitação do Espírito Santo. Eu preciso disso, Senhor, porque eu tenho o desejo de ensinar as pessoas a não pecarem contra ti. Então, diante de tudo isso, diante da capacitação, diante da alegria da salvação, eu quero anunciar para o mundo, eu quero anunciar para esse reino a não pecarem contra ti. Eu não quero que os meus irmãos venham a sofrer o que eu sofri por causa dos meus pecados. Eu quero anunciar para as pessoas a viverem uma vida de santidade e não pecarem contra ti. Porque uma vez perdoado, você se torna um arauto. Você começa a dizer para as pessoas: olha, não peque contra Deus. Cuidado, o pecado tem consequências dolorosas. Não peque contra a santidade de Deus. Não faça isso. A pessoa começa a ensinar os outros transgressores. Então a pessoa que se entristece pelo seu pecado é aquela pessoa que quer orientar os outros. Cuidado, não peque contra Deus. Certa vez um cristão, ele escreveu assim: onde não há tristeza pelo pecado, haverá muito desgosto por causa do pecado. Repito, onde não há tristeza pelo pecado, haverá muito desgosto por causa do pecado. Meus amados, muitas pessoas que hoje não se entristecem pelo seu pecado e não confessam o seu pecado, não resolve o seu pecado, não se quebranta diante de Deus, vai sentir muito desgosto por causa do pecado. Por causa do pecado. Isso, gente, é terrível. Terrível.
aquele que não se entristece pelo seu pecado vai sentir muito desgosto na vida por causa do pecado. É por isso, meus amados, que diante de Deus a gente precisa resolver os nossos pecados, a gente precisa pedir perdão a Deus. A gente precisa se colocar diante, a gente precisa se entristecer, a gente não pode se conformar. O pecado na nossa vida tem que produzir em nós tristeza profunda e não prazer, e não satisfação. O pecado em nós precisa produzir uma tristeza terrível se a gente quiser sentir de novo a alegria da salvação. O grande problema que eu tenho visto é pessoas que pecam e não se entristecem. Eu falo, meu Deus, o que acontece? Pessoas que pecam e têm prazer em pecar, têm prazer de viver no pecado, e aquilo não produz tristeza nenhuma. Nenhuma. Mas onde não há tristeza pelo pecado, haverá muito desgosto por causa do pecado. Uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu é a pessoa que se entristece pelo seu pecado. Certa vez, Martinho Lutero, que foi o grande reformador, ele disse assim: pecado é essencialmente o afastamento de Deus. O afastamento. E quando nós nos afastamos de Deus, gente, a gente precisa se entristecer. A gente precisa se desesperar para sentir de novo a alegria da salvação e experimentar o perdão de Deus. Amém? Quarto lugar. Então olha só, a pessoa que se arrependeu, reconhece o seu pecado, passa a odiar o seu pecado, ela se entristece por causa do pecado. Quarto lugar, ela confessa o pecado. Olha o verso 14 na sua Bíblia, que diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aqui ele está confessando o pecado dele. Livra-me, Senhor, os crimes de sangue. Eu estou confessando a Ti, Senhor, que eu sou responsável. O sangue de Urias está sobre as minhas mãos. Eu que influenciei Batseba a pecar. O meu povo está sofrendo por causa do meu pecado. Ele confessa, isso é, aquele que ele confessa o pecado. A pessoa que se arrepende é aquele que confessa o que cometeu. Ele assume o pecado e confessa: olha, fui eu. Foi eu que pequei. Foi eu. E eu sou responsável pelo sangue dessa pessoa. Eu sou responsável pela desestruturação do meu povo por causa do meu pecado. Ele confessa. E ele passa a confiar na justiça de Deus, porque aí no verso 14, lá no finalzinho, ele diz assim: Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele passa a confiar na justiça de Deus. Senhor, o Senhor é justo. O que o Senhor fazer comigo, não tem problema, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é reto, e aquilo que o Senhor decidir fazer comigo, eu vou te louvar, porque sou eu que sou pecador, e tu és santo, e aquilo que tu fizeres, eu me submeto à tua justiça. Então a pessoa que se arrependeu, meus amados, é aquele que confessa. É aquele que confessa, não é aquele que guarda, é aquele que confessa o seu pecado. Confessa. É por isso que Provérbios 28:13, ele diz assim: aquele que confessa, diz assim, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Confissão. Confissão. 1 João capítulo 1, verso 9, João escreveu assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vai perdoar, Ele vai purificar? Sim, se confessarmos. Confessar, colocar para fora, falar: eu errei, eu fiz isso. Eu fiz isso. Pequei contra Deus. Certa vez, João Crisóstomo, que foi um pai da igreja, falando sobre pecado, ele escreveu assim: olha interessante, gente, que ele está dizendo, que ele escreveu: por mais que você tente esconder um pecado, não o conseguirá, pois ele se tornará cada vez mais evidente. Somente o arrependimento pessoal e o perdão divino conseguirão apagá-lo.
Por mais que você tente esconder um pecado, você não conseguirá. Isso, com o decorrer dos anos, vai se tornar mais evidente. Por mais que você esconda, por mais que você esforce. Mas isso pode ser apagado com arrependimento pessoal e com o perdão divino. Aí Deus apaga. É por isso que Miqueias 7,19 diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. É por isso que as Escrituras dizem, em Hebreus 8,12, Deus dizendo assim, pela boca do profeta Jeremias: dos teus pecados e das tuas maldades não me lembrarei jamais. Deus, ele cobre aquilo que foi confessado diante de um coração arrependido. Então confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Não esconda, não tente esconder. Você pode esconder por um tempo, mas não todo o tempo. Um dia tudo isso vai vir à tona. Vai vir à tona. Você pode esconder por um tempo, mas não vai conseguir esconder a vida toda. Que de maneira proposital, um dia isso vai ser tão evidente que pode ser vergonhoso e desastroso. Então precisamos confessar os nossos pecados. Quinto e último lugar. Lembrando, a pessoa que verdadeiramente se arrependeu, reconhece o seu pecado, passa a odiar o seu pecado, se entristece pelo seu pecado, confessa o seu pecado, e em quinto lugar, volta as costas para o pecado. Ou renuncia ao pecado. Essa verdade está do verso 15 ao 19. Olha o verso 15 na sua Bíblia, acompanha comigo, por gentileza. O verso 15 está assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Isso é, aquele que volta as costas para o pecado, renunciando o pecado, o culto é renovado. É por isso que no verso 15, ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca vai entoar louvores a ti. Eu vou voltar a ter a alegria da salvação, e essa alegria vai ser tão evidente que os meus lábios vão adorar ao Senhor, vai louvar ao Senhor. Isso é, aquele que volta as costas para o pecado, o seu culto a Deus é renovado. Não é mais aquele fardo, não é aquela coisa terrível, porque eu não sei se você já teve essa sensação de prestar culto a Deus e o Espírito Santo começa a mostrar os seus pecados, a te lembrar dos seus pecados. Já aconteceu isso com você? Você está diante do Deus Santo, no culto, na igreja, e o Espírito Santo começa a lembrar dos seus pecados. E aí, quando nós voltamos as costas para o pecado e confessamos nosso pecado a Deus, o nosso culto a Deus é agradável, é renovado. E os nossos lábios se abrem em verdadeiro louvor, sem hipocrisia, sem falsidade com Deus. Olha o verso 16 na sua Bíblia. Ele continua dizendo: porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sabe que Davi está dizendo? Aquele que volta as costas para o pecado, a sua devoção é sem hipocrisia. Por quê? Lembra do Antigo Testamento? Quando uma pessoa queria adorar a Deus, muitas vezes eles faziam sacrifícios, sacrificavam animais, para rogar o perdão de Deus, para seus pecados serem expiados, para eles serem habilitados a prestar culto a Deus. Por isso que tinha tudo, aquelas questões da cerimônia, a questão da purificação para ser habilitado, os sacrifícios rogando o perdão a Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Ele estava dizendo para o seu povo naquela época: não adianta fazer sacrifício religioso se não tem um coração arrependido. Não adianta cumprir protocolos religiosos se isso não vem de um coração sincero e arrependido. Trazendo para hoje, não adianta vir no culto, não adianta fazer coisas na igreja, não adianta se a pessoa não tem um coração arrependido. Não adianta. É um culto sem hipocrisia diante de Deus. Isso é, não adianta fazer coisas para Deus se pecados mal resolvidos estão na nossa vida. E aqui Davi, ele convida a voltar as costas do pecado, a renunciar ao pecado. Eu confessei, agora eu preciso renunciar. Senão o meu culto não vai ser renovado, não vai ser agradável, e a minha devoção vai ser hipócrita.
Hipócrita. E aí, essa devoção passa a ser com barganha. Sabe o que é barganha? Não. Eu vou fazer algo para Deus para merecer o perdão dele. Então é o seguinte, a partir de hoje, eu não vou dar mais dízimo, eu vou dar trízimo. Eu vou dar 3 vezes mais. Na tentativa, quem sabe eu fazendo isso, Deus perdoe meu pecado. Engano. Isso é barganha. Gente que pensa que vai ser perdoado por Deus por fazer coisas para Deus. Na tentativa de merecer algo, isso é ilusão. E muita gente pensa assim. É a síndrome das boas obras. Eu estou em pecado, estou vivendo em pecado, eu tenho prazer no meu pecado, eu não odeio o meu pecado, eu não me entristeço pelo meu pecado, eu não confessei o meu pecado, então eu sei que Deus vai quebrar meu galho, eu oferecendo coisas para Ele. Meu Deus, isso é engano, gente. E muita gente pensa assim. Por isso que Davi está dizendo assim, que Deus não se compraz, Ele não se deleita em holocaustos. Mas daí, Ele nos revela o que Deus espera de nós. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aquele que volta as costas para o pecado, acontece o seguinte: o coração quebrado não é desprezado. Guarde isso, o coração quebrado não é desprezado. Essa palavra quebrantado no hebraico, ela traz essa imagem de algo quebrado. Algo quebrado, que quebrou. E Davi está dizendo, olha, Senhor, eu estou com o coração tão quebrado, eu estou tão arrependido, que eu não tenho forças, eu dependo de Ti. Aí ele nos revela aqui que o coração quebrado não é desprezado. Um coração arrependido não é desprezado. Um coração contrito não é desprezado. Arrependimento. É isso, daí Davi está dizendo, olha, é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos, Deus não quer serviço religioso, Deus não quer dinheiro, não, Deus não quer coisa, Deus não quer performance, Deus não quer atitude, Deus quer um coração quebrado. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Aí no verso 18 ele diz assim: abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Ele passa a interceder pela restauração nacional. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu sou o responsável. Eu sei que todos nós somos pecadores, mas eu sou o principal dos pecadores. Por causa do meu pecado, eu desestruturei a minha família, eu destruturei a minha nação. Senhor, traga paz à minha nação. Porque eu fui o culpado. Eu sei que todos são pecadores, eu sei que todos nascem pecadores, mas eu fui a grande influência do pecado nacional. Começou por mim. Eu fui o responsável pelo pecado na minha família. Eu fui o responsável pelo pecado na minha nação. Eu fui o responsável. Ele começa a interceder. Abençoa Sião, Senhor. Abençoe a minha nação. A pessoa que se entristece pelo pecado, que dá as costas pelo pecado, entende isso. Que o pioneiro do pecado foi a própria pessoa. A própria pessoa. E ele passa a interceder. Senhor, tenha misericórdia da minha nação. Abençoe a minha nação. Quem sabe você precisa pedir perdão por causa dos pecados da família. Quem sabe a gente foi o grande influenciador dos pecados que se tornaram habituais na nossa família por causa da gente, por causa de nós. Porque nós não fomos fiéis como deveria. Nós não fomos exemplos como deveria. E o nosso pecado influenciou a nossa família, a nossa geração. A gente precisa pedir perdão. Se é o caso. Se é o caso. Verso 19, ele termina assim: então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Quem se volta contra os seus pecados, o culto é recebido por Deus. Então olha só, no verso 16, Davi está falando do culto hipócrita. Isso é, não adianta a gente fazer coisas para Deus para receber perdão.
No verso 17 fala que Deus espera um coração arrependido. E a partir de um coração arrependido, então, Deus aceita a nossa adoração. Aí Deus aceita o nosso culto. Aí Deus aceita a nossa devoção. Ele só vai aceitar o nosso culto quando nos apresentarmos a Ele com o coração quebrado, arrependido. E aquele que tem um coração quebrado é aquele que não se conforma, se entristece e se coloca diante da santidade de Deus dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu sou errante. Eu reconheço isso. Não estou transferindo a minha culpa para os outros, para minha esposa, o meu marido, os meus filhos, a minha nação. Não, eu sou pecador, eu sou o responsável. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Quando isso acontece, então, Deus recebe, Deus se agradará daquilo que é oferecido a Ele. Amém? Presta atenção, certa vez um cristão escreveu assim: todas as vezes que o homem se dispõe a revelar seus pecados, Cristo está sempre pronto para cobri-los com seu sangue. Repito, todas as vezes que o homem se dispõe a revelar seus pecados, Cristo está sempre pronto para cobri-los com seu sangue. E Jesus fala: você está perdoado. Você está perdoado. Porque eu morri por você, pelos seus pecados, naquela rude cruz. O que importa? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Certa vez o pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele escreveu assim: o pecado é soberano até que a soberana graça o destrone. Repito, o pecado é soberano até que a soberana graça o destrone. Isso é, a graça de Deus está acima de qualquer pecado. Diante de um coração arrependido, Deus diz: está perdoado. Está perdoado. Amém? Esse é o verdadeiro arrependimento. Aí, eu concluo dizendo o seguinte, olha só, presta atenção na minha conclusão. O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer o pecado, que somos pecadores, assumindo a culpa do pecado e dependendo da misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependimento consiste em odiar o seu próprio pecado, reconhecendo que pecou contra Deus, que está impuro e se sente envergonhado. O verdadeiro arrependimento consiste em se entristecer por causa do pecado, que deseja ser puro e obediente, sentindo novamente a alegria da salvação e orientando outros através da capacitação do Espírito Santo a não transgredir contra Deus. O verdadeiro arrependimento consiste em confessar o pecado, confessar o que cometeu e não escondendo, sempre confiando na justiça divina. O verdadeiro arrependimento consiste em voltar as costas para o pecado, prestando um culto a Deus com o coração quebrado, sem hipocrisia, sem barganhas, intercedendo pela nação e pela igreja, experimentando o perdão de Deus, que nunca despreza um coração arrependido. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O que Deus espera de nós? Arrependimento. Arrependimento, é mudança de mente. Muda aqui. E quando muda aqui, a gente reconhece que é um pecador. A gente começa a entender: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso do Teu perdão. Eu me entristeço por meus pecados, eu não me conformo em viver assim. Mas eu sei que eu não consigo sozinho. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e obediente e um espírito reto. Me ajuda, Senhor. As Escrituras nos dizem que se fizermos essa oração, Deus nos atenderá e nos ajudará a cada dia a lutar contra os nossos pecados, até Jesus voltar. E nós seremos glorificados
glorificados. Sabendo que Jesus morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, para que pudesse viver uma nova vida, lutando contra os nossos pecados. Mas com o coração arrependido, Ele sempre está com seus braços abertos para nos perdoar. Para nos perdoar. Amém? Vamos orar? Ó Pai Celestial, obrigado pelo Teu perdão, porque sabemos, ó Deus, que não há justificativas nem argumentos, porque não merecemos. Mas o Senhor é um Deus de toda graça. O Senhor destrona o pecado na nossa vida através da Tua graça. E a Tua graça está acima de qualquer pecado. Ó Deus, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Quebranta-nos a cada dia, ó Deus. Ajuda-nos a viver em santidade para a Tua glória, ó Deus. O que mais nós queremos é sentir a cada dia a alegria da salvação, a ensinar os transgressores a não pecarem contra Ti. O que mais nós queremos, ó Deus, é prestar um culto verdadeiro a Ti e viver para a Tua glória, Senhor. Nós oramos agradecidos pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém.